nome ali no chat? Ai, eu não tenho. Coloca, então, por favor. Então é isso. Depois dessa conversa do início da aula, é sempre muito bom a gente conversar, trocar essas ideias, né? Sempre a Prof está aí disponível para isso. A gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, que a gente começou a falar semana passada, e hoje a Prof vai trazer para vocês algumas imagens e alguns artistas que produzem trabalhos relacionados à arte indígena. Mas, diferente do que eu estava pensando, inclusive, que eu ia trazer mais... a gente ia falar um pouco mais da cultura no sentido tradicional e a gente ia falar de algumas etnias, enfim, específicas. A Prof pensou em trazer artistas contemporâneas que estão produzindo obras que são indígenas, né, que têm, né, que são pessoas que têm a descendência, etnia, que participam, que entendem essa cultura indígena. Então, são artistas indígenas, mas que produzem obras agora, contemporâneas. Então, com uma linguagem mais diferente, assim, que talvez seja mais próximo daquilo que a gente está acostumado a ver. Né? Então, pensei nisso, e aí vou trazer algumas imagens e alguns artistas para a gente conversar sobre essas imagens, tá? E sobre essas obras. E antes disso, a Prof vai trazer umas charges da Mafalda, porque o Kino, o cartunista que que criou essa personagem tão incrível, ele faleceu, né? Então, se vocês talvez vocês tenham visto nas redes aparecer mais, né, sobre essa personagem. Quem já tinha visto a Mafalda? Chorei eu já, porque a minha amiga é igual a ela. Nas aulas de português. Ah, é verdade. Né? Pode falar, gente. Não, que eu ia falar que minha amiga, eu já vi o negócio, a chargezinha, tá? Mas a minha amiga é igualzinha a ela, principalmente quando ela coloca um lacinho na cabeça, é igualzinha. Nossa, igual baixinha, um cabelinho, nossa, igualzinha, tão lindo. A Mafalda, ela é uma criança, né? Ela é uma personagem que é criança, ela tem 6 anos de idade. Nossa, e sim! É uma criança, Nossa. a personagem, né? Essa figurinha aqui que a gente tá vendo. Mas ela é muito questionadora, ela tá sempre pensando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, ela fala sobre questões políticas, sociais, né? Então ela tá sempre questionando um monte de coisas, assim. E é bem interessante, né? Então, agora, com essa notícia de que, né, do falecimento desse cartunista, a Prof quis homenagear ele, então, trazendo algumas charges para a gente pensar. Quem quer falar sobre essa charge? Tá meio ruim a resolução, né? Mas acho que dá para ler. Não, a gente dá zoom, eu tava lendo agora mesmo. Então tá, lê aí para nós, Lian. Tá. Olá. O menino falou, tá bom, Sofia, tu é o menino, vai. Ai, não posso ser o menino, não. Vai, Sofia, o menino e a Mafalda. Tá bom. Sofia, de novo. Olá. Baixo, estou com uma doente em casa. Seu pai está doente? Não, tenho pai. Não. Sua mãe Vai, não mistura. Também não. A terra, galera. Ai, gente, aí, o que vocês interpretam dessa charge? É verdade. É uma crítica A terra tá com social. corona, Nossa. Sora. Uma crítica corona, social, né? E que crítica é essa, será? Várias críticas, né? Porque eu acho que não é só uma, não, que ela tá propondo aí. Eu ia falar do coroninha, mas também não é só. Mas pode ser. Essa charge, ela foi produzida antes. Morrido. Eu não É sei bem antes, Sora. eu não sei a data, tá? Então talvez não esteja relacionada diretamente. Os ursos polares estão se afogando, querida. Ai, eu vi, nossa. Mas não é também possível que a gente interprete como uma crítica ao que a gente está vivendo agora, né? Tem muitas obras, né? Nas próprias charges, né? Em obras como essa, que elas são bem atemporais, né? Elas falam sobre questões que atravessam condutas que até hoje a gente está vivendo, né? Situações que a gente vive atualmente, mesmo que tenha sido produzida antes. Outra. O que você falou do Pantanal, né? Tá, outra coisa. Pensei que era outra crítica. Não, tá, tu pulou. Eu tava com certeza a questão que está relacionada com
preservação ambiental é algo que está muito presente também nas charges da Mafalda. Essa aí, o que acharam? Calma aí, deixa eu... tá, gente, eu sei. Cuidado. Essa aqui, que língua é essa, Sora? Isso Espanhol. Responsáveis trabalhando. Então, Uhum. quem seriam os responsáveis? Nós, os homens, porque se não existisse... Seres homem... humanos, né? Nossa, os homens. Não, é que eu Uma falo homens em questão de tudo, não homens, os homens. Deu pra entender? Seres Mano? humanos. É, A seres prof humanos. gosta de dizer seres humanos, porque daí a gente inclui, né, homens, mulheres, pessoas trans, toda essa diversidade de pessoas que Não, mas quando existem. eu falo homens, é que eu fui, Então, não fui nada, mas é que, tipo, como minha mãe é de acreditar, os lá eles falam homens, mas não homens, os homens. É usual, é bem usual usar homens Não como macho, eles falam homem. símbolo de toda a diversidade humana, mas eu acho que É meio estranho, né? é bom a Percebi. gente ir pensando sobre essas coisas também. É Por isso verdade. que eu gosto de falar pessoas, né, os seres humanos, né, tá? Mas se não tivesse seres humanos, estaria Não tudo sei. ok. Nossa, eu Seria fui desligar o áudio e desliguei a Terra, outro chamada. planeta Terra. Tu viu? Com certeza. Aconteceu várias coisas positivas quando aconteceu a pandemia no começo, no meio da pandemia agora, assim, por causa das como é que fala? Das selvas, como é que fala? Não sei, tipo, os bichos, qual era aquele bicho que tava sendo extinto que não foi mais, né? Acho que era tucano, não era tucano. Mas enfim, tava tudo lindo, perfeito. Agora tá queimando tudo, né? Desgraçado. Teve uma Onça. mudança de muito assim, como a gente teve que fazer esse processo de ficar em casa, né? Teve todo um movimento de redução de gás carbônico na atmosfera. Então, tiveram umas mudanças de. É interessante e importante a gente pensar que mudanças a gente quer para o nosso planeta, né? O que a gente pode mudar a partir do que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento excepcional e muito difícil, muito complicado, uma pandemia mundial. Então, o que a gente pode fazer para mudar? Porque a prof gostaria, e eu acho que talvez vocês também, que a gente não voltasse à vida como era normalmente, que a gente tivesse mudanças na nossa postura em relação aos cuidados com o meio ambiente, em relação ao consumo, em relação ao capitalismo, né? Que é essa sociedade de consumo que tudo a gente quer comprar, comprar, comprar. Quanto mais a gente compra, mais lixo a gente produz, mais o nosso ambiente se degrada. Então, pensar essas coisas todas, né, para a gente também mudar, assim, a nossa conduta enquanto seres humanos. E se a gente muda a nossa enquanto pessoa, certamente, em alguma medida, a gente está ajudando o nosso planeta também, né? Eu acho que a pandemia vai até o final desse ano e talvez até ano que vem. E eu acho até bom, porque eu acho que assim, quanto mais tempo a gente fica em casa, principalmente os adolescentes, mas não só eles, né? A gente fica mais na internet, isso é meio óbvio, não tem como escapar, porque, né? Enfim. Mas é que aí a gente descobre mais, tipo, o que tá acontecendo com o mundo, sabe? As coisas, tipo. Eu acho que. Eu não sei explicar, mas a gente fica mais ligado às notícias, a tudo. E aí tinha que ter muito mais tempo de pandemia. Não, muito mais, não, pelo amor de Deus. Mas tinha que ter mais tempo para as pessoas poderem se conscientizar, sabe? Ver a situação que tá e melhorar, porque, tipo, com certeza, se a gente voltar, vai voltar como era antes, entendeu? Não vai continuar como tá agora, tudo lindinho. Nem tanto lindinho assim, mas vai voltar como era Tem antes. muitas coisas muito tristes e muito ruins acontecendo, né? Mas a questão Sim, Sora. a Esses gente dias eu tava no pensar Instagram sobre isso, né? e A daí gente apareceu o vídeo das queimadas e das geleiras do Pantanal e da geleira lá. Nossa, eu quase chorei. É muito triste, né, gente, isso tudo. E isso não é uma coisa assim. Isso tem muita relação com aquilo que a gente estava vendo no documentário anterior também, né? Lembra a semana passada? Tudo isso que a gente está conversando tem relação com aquilo que a gente estava vendo e tem relação com uma estratégia política também. Então, o quanto a gente precisa pensar sobre essas questões de política também, discutir sobre política e tentar mudar também os nossos governantes, né? Levar para o poder governantes que tenham interesse em manter a nossa biodiversidade, que tenham interesse em também, né, produzir outras realidades sociais. Então, vamos pensando sobre isso, né? Vocês ainda são novos e novas, mas é bem importante a gente ir refletindo sobre essas coisas todas, tá? E aí, essa, ó. Tadã. Como é que pra mim não apareceu? Ah, tá. Pronto, agora foi. Deixa eu ver.
Nossa. Nossa, uma falda questionadora. Uma falda, o que que é isso? Mafalda, a pequenininha cheia de sabedoria. Mas ela é fofinha. Ai, ai. Olha do lado aqui. E aí, o que acharam dessa? Nossa, eu nunca parei pra pensar num negócio desse. Nunca parou pra pensar? Que Nossa, bom. Sora, isso é pra mais de uma pessoa aqui. Nossa. Aí, Sofia. Nossa. Tem Então vamos sabe. pensar, né, gente, sobre... É muito importante ao longo da nossa vida, a gente sente um monte de coisas, a gente tem uma série de emoções, né, em relação às nossas relações, né, relações no sentido assim, até a nossa relação com os nossos familiares, as nossas relações de amizade, né, as nossas relações amorosas também, a gente sente tanta coisa, né, gente? Sente raiva, sente ódio, sente amor, sente tristeza. E como que a gente lida com isso tudo, né? Isso é uma coisa que a gente Chorando, precisa aprender. Chorando, escutando também música. é bom, é importante. Eu danço e choro, escuto música. Eu gosto muito de dançar, porque é mais um modo de me expressar. Aí eu fico escutando música. Mas eu tenho um probleminha, sabe? Tipo, eu fico lá sentindo aquela coisa, assim, por muito, muito, muito tempo. Aí quando chega no ápice, eu falo assim, amiga! Ai, meu Deus, amiga! É importante falar também sobre o que a gente sente, né? Isso é super importante porque isso faz com que a gente processe também o que a gente está sentindo. Quando a gente fala para outra pessoa, por isso que terapia é legal também, né? Porque quando a gente falar com o terapeuta, a gente fala lá um monte de coisa sobre a gente, fala, Uhum. e cai um monte de ficha, né? A gente começa a pensar isso aí, né? A gente Claro, a pessoa que é terapeuta, ela tem conhecimento sobre isso, né? E consegue nos ajudar melhor sobre. Então, fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre muitas vezes essas emoções, né? quando a gente fala, a gente até encontra a solução para o nosso problema que a gente não estava vendo, porque a gente estava aguardando. Por isso que Exatamente. teatro é uma coisa muito boa, porque a gente fala, tipo, olha, só eu ter feito isso. Simples. Né? Sora, em 2016, acho que foi em 2016, eu comecei a fazer terapia. Porque eu perdi Olha meu que tio, sim, nossa, foi assim, muito melhor pra mim. É bem importante, né? A Prof também fez durante alguns anos. Agora eu não tô fazendo, mas já tô louca pra voltar. Só que aí depois, em 2018 e 2019, também morreu gente da minha família e eu não fui pra terapia. Aí Sim, tô porque a aqui gente chorando não ainda. sabe lidar tão bem, né, gente, com a perda, assim. Isso é uma coisa que a gente... a vida é isso, né? É essa impermanência. A gente não tem como ter certeza de quanto tempo a gente vai viver ou quanto tempo as outras pessoas da nossa família vão viver. Mas ainda assim é muito difícil perder alguém, né, próximo. Sim, Sora, mas acho que a Então pior a das gente coisas, assim, que já precisa aconteceu de comigo ajuda às vezes, né, para de trabalhar. perder e tal, foi ano passado. Tipo, a minha avó tinha um cachorrinho que era o Godo, que ele tava sempre comigo, desde quando eu era pequenininha. Eu subia as escadas, ele ia junto comigo e tal. Só que ele era velho, ele tinha problema na coluna. Aí ele teve que ser sacrificado, porque não dava mais, ele tava todo corcunda e tal. E eu fiquei na sala o tempo todo com ele. Nossa, me arrependo muito. Ah, é triste, né? Mas é mais triste a gente ver aquele bichinho ali sofrendo, né? Então, Ai, Mas tem sabe, essas ele ficava coisas chorando, não todas. podia fazer nada. Ele ficava chorando e ficava fazendo os barulhos assim. Nossa. você sabe aquela raça, é a Akita, acho que é o nome? É a Akita, aqueles cachorros da neve. Parece que é da neve, mas não é. Sim. Então, a minha tia tinha um dele, né? Aí ele tinha quebrado, tinha ficado sem uma perna e aí começou a ficar debilitado. E aí ele começou a ter um monte de doença lá. E a minha tia tinha um porão, que não era bem um porão assim fechado, era um porão aberto, mas era um porão e tinha um banheiro lá. Aí a gente fez uma cama gigante e colocou o cachorro lá. Só que assim, eu tava deitada perto da porta, na parte de cima da casa. E eu escutei ele chorando. E aí, eu fiquei a madrugada inteira de mão dada com ele. Porque assim, toda vez que alguém saía de lá, ele começava a chorar. E ele não conseguia mais segurar, tipo, fazer xixi, cocô e tal. Então ele fazia tudo naquela coisinha. Só que ele era Sim. muito pesado, então assim, não tinha como eu ajudar ele, entendeu? Então eu fiquei abraçada com ele, de mão dada com ele a noite inteira. Eu não consegui dormir. No outro dia eu dormi o dia inteiro. Sim. Mas A assim, foi gente muito tem muito amor bom. pelos nossos bichinhos, né? E aí É teve que muito ser isso. sacrificado, né? Ele só foi sacrificado. Meu Deus, eu quase morri, desabei lá. É muito triste. Então vamos lá. Aí a gente chega em uma das artistas que a gente vai falar hoje. Ela chama Yukunan Tushá. Não sei se fala assim, né? Talvez tenha uma pronúncia diferente.
Dá uma lida ali no cartaz que ela tá segurando. O Brasil inteiro ter indígena. Né? Porque a gente viu o Answer, eu não sabia daquela coisa. Falar isso com sotaque português é meio. É meio contraditório, né? O que? Como assim? É só um pouquinho. Eu É fiz. verdade, Miguel, bem observado. Eu fiz sotaque, sério? Fez, amiga. Né? Porque Fez. tá falando justamente sobre isso, né? Sobre valorizar a cultura do colonizador. Eu não fiz propósito, Que nem ótimo. percebi. Não tem problema, é bom, é legal, né? A gente, né, fazer esse... Ai, não sei não. Vou mostrar mais algumas obras e aí ela vai ler uns trechinhos que ela falando sobre como ela produz e de onde ela vem e tudo mais, tá? Então, isso, né? Esse questionamento. Que terra não é terra indígena no nosso país, né? E, ao mesmo tempo, o quanto a gente tem aí que avançar nessa questão da demarcação das terras indígenas, que foram super sucateadas, tem toda a relação lá com os ruralistas, né? E, enfim, essa bancada que às vezes quer ter o poder sobre essa terra, né? E essa história que vem desde o período desde o período dos colonizadores. Então, questionar isso, né, gente? Pensar sobre isso. Olha essa. Estão vendo? Minha internet caiu por um momento, acabei de voltar. Oi. Não somos Iracema. Vocês Eu não lembram entendi, senhora. a história da Iracema? É uma história de uma indígena que se apaixona por um colonizador. Então, aqui tem uma crítica interessante nisso, né? Estão dizendo que não é bem assim. A gente tem, né? A gente vai criticar sim aqueles que nos roubaram as nossas terras, que mataram os nossos, né? Os nossos antepassados. Então tem uma Então, eu crítica sempre fico me forte. perguntando, mas eu. Não. Foi E olha uma coisa só, horrível, né? Mas, querendo ou não, não tinha como não acontecer. Foi horrível. aconteceu, né? Mas é Porque importante. na época estavam descobrindo terras e eram uns retardados que só matavam, né? Exato, né, Miguel? Mas aí a gente tem que pensar sobre essas coisas, né? E essas histórias, assim, que romantizam uma relação, né? Uma história super romantizada de uma índia que se apaixona pelo colonizador, né? E o que essa história está narrando e o que a gente está construindo de imaginário coletivo e social a partir dessa história, né? Então, a crítica é essa, é pensar sobre isso. E olha como ela também fala dessa questão de tipo, olhem, a gente tá vivendo no nosso mundo atual também, né? Olha como elas estão vestidas, né? E elas não deixam de ser mulheres que são indígenas por estarem vestindo roupas, né? Acho que fica tudo Roupas pesado. agora, por estarem usando a internet, né? Essa artista especificamente, ela produz esses desenhos, né? Nessas digital, Soro, né? eu já vi um índio de iPhone, Soro. Com essas técnicas De uma digitais, pessoa, Miguel. e ela compartilha lá no Instagram. Então, eu sei se No eu tô Instagram achando não estranho, achei, mas legal. mas se eu encontrar depois eu mando para vocês. Certo, Então tá, é mano. isso. Não é só a diversidade. Agora ela vai falar, nem vou falar porque ela vai falar melhor que eu. Aqui também, né? Uma outra ilustração dela, linda, né? E aí, aqui, ó. Alguém gostaria de ler? Eu leio, não tô fazendo nada mesmo. Estou sentada no sofá. Vai lá, Não. A população indígena brasileira soma hoje mais de 817 mil pessoas. Tem uma travada ali. Em 305 diferentes etnias. Segundo dados do... Travou? Pode falar agora. Tá rolando. Eu leio de novo? Segundo dados do IBGE. Pode partir daqui. Não sei, calma aí que é minha internet. Meu Deus. Segundo dados do IBGE. Imagine cada etnia com sua própria cosmogonia, é isso? Uhum. Cosmogonia.
saberes e modos de entender o mundo. A arte que produzem por tabela é muito mais diversa do que imaginamos. Não se trata só de artesanato, cestaria e miçanga. É verdade, né, Sora? A gente só pensa que eles fazem esse negócio, faz cesta. O que é também um trabalho muito importante e muito bonito, né? Porque tem cosmogonia é esse sentido de entendimento de mundo, compreensão de mundo, né? Então, cada etnia tem esse entendimento de mundo, tem o seu entendimento de mundo, os seus saberes. Imagina 305 diferentes etnias, gente, né? A produção não é O que é etnia, uma, Sora? não é uma, né? Etnias são esses grupos que têm essas características específicas, que dominam um determinado território, que tem uma determinada Obrigado. cultura, né? E aí tem suas próprias, tem sua própria linguagem, né? A gente tem muitas línguas indígenas, então tudo isso, né? Então, para pensar essas coisas também, como a gente estereotipa as pessoas indígenas, né? A gente já acha que é todo mundo com aquela mesma cara, aquele imaginário que a gente tem do que é um índio, né? Então, pensar essas coisas, criticar e refletir sobre isso. Sou indígena do povo Tuxá, do município de Rodelas, extremo norte da Bahia. Eu não decidi ser ativista. Na verdade, foi algo que eu cresci vivenciando. Meu povo foi atingido por barragem ao final da década de 80, pela Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, que alagou nosso território tradicional. Desde então, o povo Tuxá ficou sem terra. Fomos remanejados para outro território, mais acima, de um pouco mais de 50 hectares. A companhia fez a promessa de ressarcir o meu povo, e essa promessa nunca foi paga. Nós recebemos uma indenização naquele período, mas não contemplou o que havia sido prometido, que era demarcar o nosso território. Eu nasci nesse novo território, uma aldeia muito pequena perto da cidade, ou seja, eu já nasci convivendo e lidando com o luto da perda do território e com a luta. Meu avô materno era cacique, meu avô paterno conselheiro, minha avó materna benzedeira. Eles se foram sem verem seu território demarcado. O que me fez ser ativista é o compromisso com essa memória, e é também o que não me fez desistir. Isso é uma fala dela, né? Tá quando a prof traz esses textos que a prof pega, né? Eu sempre coloco as referências, tá? Então, se vocês quiserem ler toda a matéria, tem aqui a referência para vocês pegarem. E esse aqui, gente, eu trouxe também porque vocês já viram essas coisas aqui pela cidade? Aqui, ó, esses cartazes, esse área indígena. Já viram? Pelo centro da cidade tem bastante disso, né? Perto daquelas plaquinhas escrito, como é que é área indígena? Não é área indígena, tá escrito espaço, não sei. Eu não sei se mas tem alguma coisa com indígena, tipo, que é o espaço deles ali. Não sei se é área ou espaço que tá escrito. E aí tem várias essas coisinhas. Né? Então, eu trouxe porque também é um movimento urbano, né? Xadalu, que foi desenvolvido por um... Aqui é o título dessa... a prof pegou do Facebook, eles têm o Facebook, então... na verdade, é um cara que propõe esse movimento, assim. E aí tem o Facebook. E aí, se vocês quiserem, né, olhar, depois podem olhar. E aí, o título que está junto com essa imagem é esse aqui. O título não, a descrição, né? Seres invisíveis mais área indígena. O indivíduo local é o indígena. O de fora é o alienígena. Originalmente, indígena significa natural de um país ou localidade e se opõe a alienígena. O estranho, o desconhecido de outro lugar. Então, ó, para a gente pensar isso tudo, né? Quem é estranho? É o indígena? Né? E aí tem esse aqui, ó, esse índiozinho aqui, ó. Esse adesivo dessa imagem, desse desenho, também está por toda a cidade. É verdade.
coisa mais bonitinha. A autoria desse artista, Gianni Martins. Né? Ele tem origem lá, humilde, do Alegrete, vieram para Porto Alegre, chegou a passar fome, recolhia, né, trabalhava com material reciclável, e começou a trabalhar, então, numa serigrafia, e aí ele começou a produzir os trabalhos dele, né, de artes, de arte, essa arte urbana, né, essa característica de intervenção urbana, então, de colocar essas imagens, esses cartazes, essa combinação de imagens no centro da cidade, nos muros, né. Então, para vocês saberem, eu trouxe porque é algo que a gente vê, assim, no nosso dia a dia, né, também. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir para o centro, certamente, se vocês repararem, vocês vão encontrar essas imagens por aí. Essas imagens estão questionando também um pouco isso tudo que a gente tem conversado sobre a importância de visibilizar também a cultura indígena, né? E aí, gente, eu venho para uma coisa muito nova e muito legal, que foi feita esse ano, essa intervenção. Olha que coisa mais incrível. Então, uma intervenção de 2 esculturas gigantes nessa ponte lá em Belo Horizonte. Eu vou passar um videozinho rapidinho para vocês. Uma cobra? São 2 cobras. Olha que incrível. Agora eu vou passar um videozinho que vocês vão ver a intenção desse artista aí. Pela primeira vez na história, Belo Horizonte receberá uma escultura urbana feita por um artista indígena. De 22 de setembro a 22 de outubro, a obra Entidades de Jaider Esbel estará presente no viaduto Santa Teresa como parte do CURA, Circuito Urbano de Arte. Além das pinturas das 4 empenas nessa edição, o CURA conta também com 2 intervenções inéditas em outros pontos do centro de BH. O primeiro deles é o viaduto Santa Teresa. Inaugurado em 1929, o viaduto Santa Teresa é um dos ícones arquitetônicos de Belo Horizonte e, nos últimos anos, se tornou cenário de uma cena cultural pulsante, onde múltiplas iniciativas dão vida ao espaço, atraindo pessoas de toda a cidade e também de fora dela. Sob sua estrutura, já recebeu peças teatrais, intervenções e os duelos de MCs produzidos pelo coletivo Família de Rua, que já revelou grandes astros do rap nacional. Pela primeira vez em sua história, os arcos do viaduto serão transformados por uma grande instalação criada pelo artista contemporâneo de Roraima, Jaider Esbel. A obra, um inflável de cerca de 40 metros, promete surpreender. O processo coletivo de construção do CURA 2020 nos deu a oportunidade de receber a potência de artistas de todo o país, artistas que nos abraçaram e aceitaram fazer parte da família. O Jaider Esbel é um deles, e para nós é uma honra tê-lo nessa edição. Assim disse Priscila Amoni, uma das idealizadoras e curadoras do festival. A obra Duas Serpentes Infláveis, que se encontram no meio do viaduto, tem como simbologia a cura. No xamanismo indígena, ela é considerada um animal de poder e está presente como força de cura, regeneração e transformação, com capacidade de comer as doenças mais graves que acometem o ser humano.
Para saber mais sobre o coletivo, você pode acessar o canal do YouTube e procurar por Cura Circuito Urbano de Arte. O link está na descrição do nosso vídeo. E se você acompanha Oi, gente. Ouviram o vídeo? Conseguiram ouvir? Tá. Sim. Que lindo, né? Muito impressionante. Então, esse festival, agora, uma obra de agora, que já está lá, né, instalada, eles estavam fazendo aquele videozinho contando o que teria, né, enfim, mas está lá até final de outubro. E tem outras instalações e obras também desse mesmo festival que eu vou compartilhar aqui com vocês. Além desse, né, que a gente viu, entidades desse artista indígena, a gente tem, depois aqui tem na descrição, essas bandeiras na janela, que são obras de vários artistas, daí aqui tem os nomes, né, da galera, e aí eu vou botar elas mais próximas para vocês verem. Que tal essa Mona Lisa? O que acharam desses todos? Bonito. Né? Desse mesmo festival, então, também pensando várias questões que estão relacionadas aí com o que a gente vem conversando, né? Religião, então, que religião que quando tem aquela bandeira ali sem senhor, o que está questionando, né? Essa hegemonia e supervalorização da religião cristã, né? Então, que, enfim, não permite que outras formas de religião também sejam aceitas, né? E que possam estabelecer as suas reflexões de mundo. Daí tem a Mona Lisa, muito maravilhosa, né? Aquela releitura. Enfim, né? Tudo isso, assim, para a gente conversar, para a gente pensar sobre essas referências, né? Para a gente conseguir ter ampliar as nossas referências imagéticas em relação ao que é cultura indígena.